Olá, tudo bem? Sou o professor Fabrício Mayan, você está no meu canal. Não se esqueça de me seguir em outros endereços eletrônicos, na minha fanpage, professor Fabrício Mayan, no meu WhatsApp 99002705, a linha direta que você tem comigo, e você também pode ir no meu Instagram, professor Fabrício Mayan, beleza? E hoje vamos continuar a abordagem da aula sobre o islamismo, uma aula que você está acompanhando e que você não pode perder um minuto sequer, beleza? Bem, continuando essa abordagem sobre a aula do islamismo, nós vimos na nossa aula passada como foi que a ocidentalização penetrou no mundo muçulmano. Lembre-se que a formação do Estado-nação de Israel em 1948, ela representou o início do processo de penetração do Ocidente diretamente no Oriente Médio. Afinal de contas, Israel, que você pode ver aqui no mapa, é uma sociedade que surgiu dentro da área do Oriente Médio. Você pode ver esse destaque aí do mapa, tá vendo? E quando Israel surgiu aí dentro do Oriente Médio como uma sociedade ocidental, reparem bem que pela primeira vez o Ocidente agora está no terreno, no espaço geográfico do mundo muçulmano. E claro que a introdução de Israel foi estratégica, porque pela primeira vez eu vejo que o Ocidente está no território em que o subsolo é riquíssimo em petróleo. No Oriente Médio, se você enfiar um tanque e abrir uma torneira, não sai água, sai petróleo. Então o interesse dessa matéria-prima e agora a criação de Israel aqui, dentro do Oriente Médio, era tudo que o Ocidente queria. E aí, quando esse Ocidente penetra na sociedade muçulmana, estando em loco agora dentro do território rico em petróleo, que você está vendo aqui Israel, tirando Israel agora do cenário, venha para cá. Então você precisa entender que a ocidentalização chega na espacialidade do Oriente Médio e isso se torna um problema para a sociedade islâmica. E particularmente você viu que o palestino é o povo que mais vai sofrer com isso. Afinal de contas, o território onde Israel foi construído pelos judeus é um território que estava sendo ocupado outrora pelo povo palestino, pelo povo muçulmano. E aí, Fabrício, e aí que depois da guerra de independência que legitimou a criação do Estado-nação de Israel, algumas outras guerras foram produzidas. Por exemplo, a Guerra de 1956, a Guerra de Suez, também conhecida como Guerra dos Petroleiros. Você pode ver aqui no mapa, que essa Guerra de Suez foi uma guerra que aconteceu justamente nessa ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, uma área de passagem de petroleiros, pelo controle da saída aí do canal, quando o Egito, na época, liderado pelo Abdul Gamal Nasser, declarou uma guerra contra Israel e contra as nações que eram as legítimas na administração desse canal, no caso França e Inglaterra. E aí, mais uma vez, a Guerra de Suez envolveu uma nação muçulmana, no caso o Egito, contra o Ocidente representado no Oriente Médio através de Israel. Conclusão, mais uma vez Israel venceu. E aí, gente, ficou claro para o povo palestino e também para o mundo que a briga Ocidente, sociedade muçulmana, definitivamente estava em curso e que os muçulmanos não teriam uma condição militar mais vantajosa sobre a sociedade ocidental, representada, repito novamente, dentro da espacialidade do Oriente Médio pela nação israelense, pela nação dos judeus. E não tendo outra alternativa a não ser buscar caminhos que permitisse de alguma forma se manter na luta, os muçulmanos vão desenvolver nessa luta Ocidente, representado por Israel, e mundo muçulmano, a arma do terrorismo. É aí justamente que você vai ver o embrião do primeiro grande grupo terrorista do mundo surgir, e esse embrião está ligado diretamente à causa muçulmanos-judeus. Particularmente, esse embrião surgiu na Palestina. E sabe quem foi o grande criador desse grande embrião do terrorismo no mundo? O líder dos palestinos, o então general Yasser Arafat. Yasser Arafat
vai ser o cara responsável por introduzir a arma do terrorismo na luta contra o Ocidente representado por Israel, quando em 1959 ele criou o Al-Fatah. E aí é que está o detalhe, terrorismo. O terrorismo, ele é criado com uma intenção de legitimar a causa. Claro que quando você começa a ver essas fotografias aqui, você pode perceber aqui ao meu lado, fotos de ações terroristas, onde você vitima prédios são destruídos, instituições políticas são destruídas. Você pode estar percebendo que muitas pessoas vão morrer nesses ataques terroristas. E você fica se questionando, rapaz, existe realmente uma legitimação? Os grupos terroristas buscam isso ou atacam por atacar? Claro que não. Esses grupos tentam mostrar efetivamente a sua causa, mostrar a sua luta e se fazerem presentes na sociedade. Dizer que o Ocidente não pode estar, digamos assim, penetrando além do que deve. Aliás, esta é uma situação que eu já falei para vocês e repito, o maior erro do Ocidente pelos Estados Unidos foi tentar impor à sociedade muçulmana uma forma de vida que eles não estão acostumados. É por isso que você está vendo essas imagens aí. E a intenção do terrorismo é justamente essa legitimação. Então, saindo das imagens e voltando para cá, repare, quando você tem essa situação, o Al-Fatah surge, e o Al-Fatah vai ser um grupo palestino, cuja intenção é libertar a região que Israel ocupou, chamada de Palestina pelos palestinos e chamada de Canaã pelo judeu, das mãos do judeu. Entendeu? Então assim, acontece aí o início do embrião do terrorismo. E daí alguns grupos também palestinos começaram a surgir. Vamos dizer que é um processo de desmembramento, né? A ideologia do Al-Fatah cria a ideia de se libertar a Palestina, a OLP surge, a Organização para a Libertação da Palestina, e no desdobramento histórico, alguns grupos palestinos também vão aparecer, como é o caso do Hamas, grupo de origem palestina que atua na faixa de Gaza e que tem como objetivo principal a destruição total de Israel, e assim também o Hezbollah, grupo de origem palestina que atua no sul do Líbano e que tem a mesma intenção do Hamas, a destruição total de Israel. Então é como se de repente, gente, você começasse a desmembrar as ações terroristas com diversas ideologias, com diversos objetivos, sendo que o inimigo é normalmente em comum mesmo, o Ocidente. Tá entendendo como é que o terrorismo vai surgir? Entendo, Pilar, eles querem legitimação. O terrorismo não é algo que acontece aleatoriamente. É pensado, é planejado, é estruturado, é arquitetado e é bem sucedido. E nesse processo de desdobramento das ações terroristas no mundo, como eu disse, muitos grupos surgiram. O Hezbollah, em particular, é um dos grupos mais notáveis pela sua organização. Se legitimou ali no sul do Líbano, tem representantes no governo do Líbano, é dono de instituições como hospitais, enfim, como colégios, universidades. Então é um grupo que se organizou, é um grupo que se estruturou, inclusive dentro do que é instituído, do que é institucional. Porque lembre-se, um grupo terrorista não tem endereço, ele não é materializado, você não vai chegar no catálogo telefônico, tá aqui o endereço do Hezbollah, Rua número 15, não, você não tem isso, claro que não. Então entendam que a grande desvantagem das nações no combate aos grupos terroristas é justamente não saber exatamente onde esses mesmos estão sediados. Essa é a grande vantagem do grupo terrorista em relação à ideia da combatividade por parte das nações ocidentais. E como eu falava, nesse processo de desmembramento de grupos terroristas, aquele que se tornou mais notório foi justamente a Al-Qaeda. Grupo de origem saudita, que acabou sendo criado pelo Osama Bin Laden, e que protagonizou em 11 de setembro de 2001 o maior ataque terrorista contra o Ocidente, diga-se de passagem, só ocidental, quando nos Estados Unidos o World Trade Center foi destruído, as torres gêmeas caíram, e você ainda teve ataques que atingiram o Pentágono e um avião que supostamente também estaria tendo destino rumo à Casa Branca.
Quer dizer, esse ataque que gerou mais de 3 mil mortos acabou se tornando mais notório. E a Al-Qaeda criou uma escola, particularmente falando de ações terroristas nova. É como se de repente depois da Al-Qaeda, gente, os árabes começassem a perceber que eles poderiam ir além. Que eles não deveriam se resumir apenas à luta no seu território. Afinal de contas, o Ocidente penetrou no mundo muçulmano e agora é a vez do mundo muçulmano dar a resposta. E aí é que está o grande detalhe. Nessa ação de 11 de setembro, olha a fotografia aqui, o World Trade Center caindo. Aí você teve essa ação que foi uma ação que mais chamou a atenção da sociedade ocidental. Era uma sociedade que jamais imaginaria que uma imagem como essa aqui que você está vendo, né? Essas imagens aí do ataque ao World Trade Center pudesse vir um dia a acontecer. E isso deu coragem à sociedade muçulmana que percebeu que o Ocidente, tá vendo, não é tão feio como eles achavam que era. E aí o terrorismo ganhou uma força muito grande. A ação terrorista seria a briga de Davi e Golias. Eu não posso brigar na mão grande, vou ter que criar os artifícios para me dar bem. Eu tenho que vencer o Golias do Ocidente. Eu tenho que derrubar o gigante. E o terrorismo, ele tem ao seu lado a força da ideologia da fé, onde você morre lutando pelo princípio da religião muçulmana, e a partir daí você não vai ter nenhum problema, que você vai ser agraciado no reino dos céus, terá virgens à sua disposição. Então assim, a ação terrorista ganhou força. E a Al-Qaeda projetou uma nova forma de atuação do terrorismo que nós não estávamos acostumados. E eu digo que a Al-Qaeda fez escola por quê? Porque o Estado Islâmico, que é o grande grupo de atuação no momento, ele faz a mesma coisa que a Al-Qaeda. Ataca alvos ocidentais dentro do Ocidente. Não tem nenhum temor em fazê-lo. Desafia as estruturas políticas econômicas do Ocidente. E um detalhe, enquanto a Al-Qaeda foi bater no Ocidente, na América, na representação, na expressão máxima do capitalismo econômico que foi os Estados Unidos, o Estado Islâmico faz a opção de ir mais perto, ali do lado, na Europa. A porrada do Estado Islâmico é no continente europeu, que também simboliza essa sociedade ocidental e capitalista. Então, veja bem que agora você já sabe como é que o terrorismo surgiu. Você está vendo como é bacana aqui no canal do professor Fabrício Mayan? Você aprende na tranquilidade, que é o que você precisa saber. Então, a partir dessa adoção da Al-Fatah por Yasser Arafat, o terrorismo ganha força e a ação terrorista, os atos terroristas que nós relatamos aqui, que você viu com as imagens aqui apresentadas, se proliferou mundo afora. E aí que agora você já está chegando aonde eu quero. Nós vamos montar a realidade da organização do Estado Islâmico. E a partir dessa realidade, você vai entender o que é que está acontecendo com a Síria, o que é que está acontecendo com o Iraque, quando é que isso vai acontecer, com um detalhe interessante. Nesse processo de briga Ocidente, de briga mundo muçulmano, mundo islâmico, algumas outras realidades vão se aproveitar para tentar também atingir o objetivo. Nesse caso particular, você vai entender a epopeia dos curdos, uma etnia particularmente que tenta construir o seu território independente, o Kurdistão, e que agora, nesse interlace de briga entre a sociedade ocidental e a sociedade islâmica, está tendo pela primeira vez a oportunidade de se dar bem. Beleza, gente? Pois bem, acabamos aqui a nossa terceira aula na sequência da Sociedade Islâmica e não perca, no nosso próximo encontro, criarei a estrutura de formação do Estado Islâmico. Você vai entender tudo sobre a invasão da Síria e do Iraque. Valeu? Beijão, beijão. Professor Fabrício Mayan, me siga. Valeu, dê like, curta, indique esse canal, porque esse canal é seu e de todos aqueles que são comprometidos com educação. Fui! Valeu, gente!